Mas agora é oportunidade para você aprender, para você ganhar conhecimento e para você fazer as escolhas certas. Hoje a gente vai falar das proteínas, as principais proteínas que fazem parte da saúde da mulher, pensando também na questão estética, não é isso, Paulinha Castilho? Com certeza. Minha amiga bem-vinda, nossa nutricionista. E olha, vou dizer, eu me surpreendi com algumas coisas aqui, viu? Porque eu recebo pré-pauta, já li e tal. Falei, nossa, interessante esse assunto e diferente, vocês vão ver. Sim, as proteínas, né, elas fazem um papel fundamental hoje no nosso organismo, até porque elas fazem a manutenção da nossa musculatura. E hoje a gente sabe que quanto mais massa muscular as pessoas têm, menos ou mais lentamente elas envelhecem. Então isso garante uma qualidade de vida muito maior na nossa filosofia, né, Health Span. Então é como você envelhece, né? Não é o tanto tem, quantos anos você consegue chegar, mas a qualidade que você tem de vida. E isso está diretamente ligado à questão muscular. Com certeza, é a nossa cápsula do tempo. Você sabe que todo mundo, quando a gente toca nesse assunto, todos os profissionais da sua área falam a mesma coisa. Ontem eu até perguntei para os médicos dessa questão até de menopausa, sobre a própria musculação, porque aqui a gente tem que ter uma base, mas a prática da atividade física ela vai entrar, ela está associada, né? Com certeza. Na nossa pirâmide alimentar, por muitos anos, né, a gente tem o carboidrato como a base da alimentação, mas hoje a gente vê que na conduta nutricional não é assim. Então a gente sabe que balancear e escolher melhor esses carboidratos e dar mais valor para a qualidade da proteína que a gente consome, não estou falando, gente, da proteína que vem do bacon, né, da proteína da linguiça, do porco, são proteínas magras, saudáveis, né? Então, a qualidade dela interfere muito e hoje a gente vai destacar quais são as melhores. Perfeito. Vamos começar por esse grupo aqui, então, né? Aqui são proteínas de origem animal, então as mulheres tendem a consumir menos carne vermelha no decorrer dos anos, né? E realmente isso é proposital, porque a carne vermelha ela tem uma questão de digestiva mais... o organismo precisa estar muito esforçado para fazer aquela digestão, né? Ele gasta muita energia. E ela também tem um hormônio que a gente ativa hormônios do IGF-1 que são inflamatórios. Além da questão, né? Quando a gente está na menopausa, a gente tem menos hormônios na parte cardíaca que vão melhorar essa questão da absorção de gordura. Então, a carne vermelha é onde a gente tem mais gordura saturada. Então, preferir os ovos, né? Ovo é o bonzinho da vez, né? Foi vilão por muitos anos, mas a gente sabe que ele tem colina, beta-caroteno e várias vitaminas, além de proteínas com aminoácidos riquíssimos, tanto para a saúde muscular quanto neurológica. Ela é muito importante aí para prevenir a questão de Alzheimer, Parkinson, melhorar a questão de raciocínio. E a clara não tem quase nada de caloria, né? Exatamente. E é proteína pura. Sem... Né, quando você tira a gema, enfim, mas você pensa só na clara, ela... proteína pura. Proteína, tanto é que a gente faz a albumina, né? A albumina é um tipo de proteína que a gente usa de lenta digestão. Normalmente quem não quer perder massa muscular usa à noite antes de dormir albumina ou caseína. É que o probleminha da albumina, algumas mulheres ou alguns homens também, como ela é muito concentrada, às vezes quando vai transpirar fica com odor de ovo, né? Então assim, ela tem uns efeitos colaterais, dá muitos gases. Entendi. Então... Bom, se alimentar com os ovos, melhor. Não, melhor, mas né? A pessoa que quer fazer uma hipertrofia mais intensa, a albumina seria mais indicada em suplemento. Ovinho de codorna, frango, atum, então são proteínas animais que a gente pode dar preferência e colocar e substituir a carne vermelha. Tá certo. Tá? E que é fácil também. Exato. Aí a gente vem já para Pro suplemento. Pro suplemento. Né? É o whey já esse aqui, né? É o whey. O tal do whey. Tem tanta dúvida de whey, Paulinha. Whey assim, esse é um colágeno protein, né? Uma proteína de colágeno que tem um pouquinho de whey protein sim. Mas o que acontece? Muitas mulheres não têm uma digestibilidade muito boa quando consomem o whey. Dá acne, tem algum tipo de empachamento, solta o intestino, dá espinha, enfim. Não é tão indicado consumir o whey protein. Então a gente coloca a proteína do colágeno para que ela tenha um melhor resultado, tanto para a parte estética, né, que as mulheres querem se cuidar cada vez mais, para a parte da saúde articular, mas também para a musculatura. 20% hoje da musculatura, ela é feita de colágeno. Carol, sabia que o colágeno é a única proteína que o nosso corpo, desde que... desde que mundo é mundo, nunca mudou? É a única proteína. Ela não teve mudança.
E, gente, assim, é tão interessante, né, que quando, por exemplo, para você produzir, mais colágeno, você tem que, se machucar, enfim, ter uma agressão, né? Uma agressão ali naquela região que você bate, que você machuca, é aqui. Aumenta a quantidade de colágeno, porque ele vem exatamente disso. Exato. Para, enfim, cicatrizar aquilo. É uma manifestação do seu corpo, gente, né? É tão interessante trazendo isso. o melhor da proteína que ele tem, que nunca mudou em gerações, né? Quando eu levo uns tombos de corrida, eu falo, pelo menos produziu colágeno, que bateu, produziu colágeno. Porque já estimulou, né? Hoje, entendeu? realmente, Melhora. os procedimentos estéticos têm uma questão mais agressiva mesmo. Mas a proteína de colágeno, ela compõe 20% da nossa musculatura. Então, ela é o andaime. Às vezes a pessoa fala, não estou conseguindo mais ganhar massa muscular, porque não tem na alimentação o andaime que faça esse músculo crescer, Entendi. que é o colágeno. E que hoje a gente tem que prestar muita atenção, porque o que vale não é mais aquele colágeno hidrolisado, são os peptídeos bioativos de colágeno. Então, quando forem comprar o colágeno, prestar se eles têm atenção se tem o peptídeo bioativo. Exatamente. E falando um pouquinho de whey, a gente sabe também que muitas pessoas vão ter esse efeito rebote, porque a gente fala que vem do soro do leite, certo? Sim. Agora, e outros suplementos à base de proteína vegetal, por exemplo? A gente tem as proteínas de ervilha, proteína de arroz, tem até os leites vegetais que trazem esse aporte também. Mas o whey protein e a caseína são os únicos suplementos que têm 100% dos aminoácidos que a gente precisa. Tá. Então, Paula, qual que é o melhor suplemento para eu tomar de proteína? O whey protein, com certeza, não tem o que fazer. Para resultado... Para musculatura. Com certeza é o whey. Mais eficiente. Até para emagrecimento. Quando a gente pensa no colágeno, a gente fala muito da questão de articulação e estética, mas tanto é que o whey é um suplemento de alto valor biológico, que a gente coloca ele no ranking aí de melhor digestão, de ser um suplemento realmente que vai ajudar em todos os pilares do nosso corpo. Tá certo. Vamos fazer até um paralelo, tem perguntinha do público para colocar, mas um paralelo, vou lá e já volto. Por exemplo, quando a gente fala assim, comparando proteína, tá? Quando você pega o franguinho, em tanto de frango, né, sei lá, 100 gramas de frango, a gente vai ter o quê? 20 gramas de proteína. Sim, certo? Mais ou menos 120, por aí. E mais umas outras coisas. Exato. Quando a gente está falando do whey, a gente está falando que a gente tem proteína pura. Que vai ser absorvida praticamente 100%. E quanto um scoop tem só de proteína? Depende da marca. Depende da marca. Mas, via de regra, 27 a 30 gramas. O que é o isolado, né? O 100%. O isolado significa que ele é 100%. Ele foi isolado, a proteína é pura. Certo. Normalmente tem uma concentração maior. E eles ainda falam para colocar 2 scoops. Depende da marca também. Mas o ideal é não passar de 30 gramas por refeição. Não digo nem no dia. Porque por refeição a gente tem que distribuir, porque senão o corpo não absorve da melhor forma. E vai ter menos caloria do que muitas vezes o alimento. Era aí que eu queria chegar. Deixa eu colocar a pergunta do povo, vou lá e a gente já fala sobre isso. Tá bom. Porque isso é importante pro nosso papo. Lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rosemary, um beijo. Como podemos calcular a quantidade ideal de proteína, então, para ingerir por dia? A gente já junta tudo, Paulinha. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo Paulinha Castilho, nossa nutricionista. A gente estava aqui num papo na hora do intervalo, porque eu brinquei com ela e falei assim, Paulinha, será que o segredo, então, é esse? A gente vai colocar, muitas vezes, o suplemento que ele vem com tudo que vai dar... proteína que não dá pico glicêmico. Aminoácido para fazer o músculo. Exato. Isolado, que não tem as outras coisas, então a caloria é só da proteína, diferente do franguinho que tem lá a gordura dele, que tem nananana. Será que é esse o segredo? Aí ela diz, calma, Carol, não dá pra viver de suplementação, a gente tem que comer. Tem que comer, exatamente. Por outras questões também, né? Um suplemento, ele nunca vai ter a quantidade de 100% de vitaminas e minerais que você precisa, além da parte comportamental. Sem e a dúvida. gente esquece de tomar água. Então, a suplementação, ela é bem-vinda, sim, desde que você faça as suas outras obrigações. Tá certo. Tem muita gente que fala, porque o whey, eu li que dá problema renal. Dá problema renal não tomar água também. Você já teria se você não tivesse introduzido o suplemento. Verdade. Tá? Se eu gostasse, assim, que eu tenho aflição da textura, às vezes até do sabor, o café da manhã seria muito legal, né? Porque a pessoa fica ali no whey, ela faz atividade física, mata a fome. Exato. O meu café da né? manhã é whey com fruta. Eu coloco ali, às vezes até... Vocês podem fazer o whey, bater junto com abacate, por exemplo, porque aí você não tem o pico glicêmico da fruta.
fruta e ele fica bem cremoso e não pega o sabor do abacate. Vira quase uma sobremesinha, né? Se você pôr no freezer, vira um moussezinho. Boa dica. Tá bem bom. Vamos pra perguntinha, que agora você vai contar, né? o segredo da continha. Ó, deixamos essa pergunta antes do intervalo. Rosemary, obrigada. Como podemos calcular quantidade ideal de proteína para ingerir por dia? Gláucia diz que está ansiosa. Vamos lá. Vamos ajudar você todo pode mundo. variar de 0,8. Tá. Aí você pega 0,8 e multiplica pelo seu peso atual. Atual, gente, não é aquele que você deseja, é o atual, né? Então, vamos supor, às vezes você pode pegar 0,8 e você pode chegar até 1,2, tá? Então você pode fazer 0,8, 1,0, 1,2, tudo depende. Para atleta, essa conta pode chegar até 2. Certo. Tá? Mas eu acho que assim, se a gente for pensar numa pessoa saudável, 1,0, 1,2 multiplicado pelo seu peso vai dar o total de proteína. Do dia. Do dia, tá? Porém, gente, não significa que 100 gramas de frango tenha 100 gramas de proteína, tá? A gente tá falando de suplementos que são puros e que tem lá no rótulo a quantidade que você realmente vai ingerir de proteína. Quando a gente pega, por exemplo, 4 ovos, tem 30 gramas de proteína. Ah, Paula, mas 4 ovos pesam mais que 30 gramas. Sim, concordo. Cada ovo pesa 50 gramas. Então, essa não é a conta. Não é a conta, entendi. Tá? É a Perfeito. proteína pura do alimento. Mas pode ir lá pegar o seu peso. Pra quem tem mais aí de, sei lá, 70 anos, pega uma quantidade mais baixinha, 0,8. Mas se não, 1,0, 1,2 é um cálculo legal multiplicado pelo seu peso para dar o total de proteína. E beba água. Com certeza. Essa é a recomendação básica. Beba muita água. Próxima perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Amorese, um beijo. Tenho cólica com qualquer whey. Quanto posso tomar de colágeno para ajudar na massa magra? Tá, o colágeno, gente, hoje ele vem com uma dosagem de 10 a 14 gramas, dependendo da matéria-prima dele ou da tecnologia. Quando a gente tem colágenos com peptídeos bioativos, acho que é esse aqui, ele tem 10 gramas de proteína para ser absorvido. Certo. Se já é um outro tipo de colágeno, segue sempre a recomendação do fabricante. Por quê? Porque tem estudos que já mostram se tem uma perda digestiva. É muito raro, se essa pessoa está muito inflamada. Tá. Mas as suas cólicas significam intolerância à matéria-prima, né, que é o leite. Então, realmente, pegar outros suplementos, como uma proteína vegetal ou o próprio colágeno, vai fazer muito mais sentido numa performance muito melhor. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Roseli, um beijo. Qualquer pessoa pode usar whey? Tenho 59 anos, menopausa e muita flacidez. Nunca tomei. Deve, então eu já vou falar, deve. Associa junto com o colágeno ou se não, corre pro Procolagen, né? Que são os colágenos proteins que a gente tem no mercado. Tá. Você vai achar nesses dois nomes, nomenclaturas aí na parte de suplementação, mas o importante é que tenham peptídeos bioativos de colágeno. Tem muita gente que fala, ai Paula, meu intestino prendeu quando eu tomei colágeno. Realmente, se a matéria-prima não for boa e se ele for talvez só isolado, hidrolisado, que significa que ele tem uma absorção um pouquinho maior, isso não garante que ele vá já ter uma absorção intestinal. Tá. E se você não toma água, aí isso vai realmente compactar aí no seu intestino. Então, o ideal seriam os peptídeos bioativos que têm uma parte anti-inflamatória que vai melhorar até mesmo a sua intolerância. Maravilhoso. Antes da próxima perguntinha, vamos falar um pouquinho aqui, né, dos proteínas vegetais. Também. O quanto a gente pode calcular? Porque, por exemplo, eu não faço ideia quanto que tem 50 gramas de grão de bico de proteína. Carol, as proteínas vegetais, elas precisam ser extremamente calculadas. Então, quem quer consumir proteína vegetal tem que e deve passar com o nutricionista, tá? Porque essa conta, ela oscila muito, até do jeito que você prepara. Entendi. Se você fez a ervilha ou a lentilha ensopada, refogada, tudo isso vai interferir também na hora de absorver. Então, precisa passar com o Nutri, tá? Agora, quando a gente pensa numa composição de prato, eu não tenho a proteína animal, tudo bem, não tem problema. A gente sempre pede para fazer pelo menos 5 tipos de grãos em cada refeição, né? Mas não tem só os grãos, a gente tem o cogumelo também, que ele tem bastante proteína vegetal, a proteína da soja, que eu trouxe ela em grãozinhos, né, de petisco, que é bem legal também nos intervalos, mas tem a textura dela, que parece uma carninha moída, sabe, a texturizada? Então, a gente consegue também, e o falafel, né, que hoje a gente tem já em formatinho de almôndegas, né, imitando aí uma carne.
E esses dias não, né? Tem uma preparação muito comum que é a feijoada de jaca, né? Que quando Sim, faz... gente, e é bom, eu já comi, a gente já fez aqui no programa, como é Exato. gostoso. Bem temperada, ela fica igualzinha. Exato, e aí A você carninha. consegue fazer junto com a preparação, enriquecer aquela preparação com proteína. Tá. Mas ela nunca vai ser igual à qualidade de uma proteína animal, por isso que os vegetarianos ou veganos precisam suplementar algumas vitaminas que não vão ter nessa... Complexo B. Né, da matéria-prima, Da matéria. exatamente. Tem mais perguntinha, a gente já vai fechar com a caseína micelar, interessante isso. Olha lá, Ale, obrigada, um beijo. Posso substituir o colágeno pelo whey? Pode, gente. O whey é assim, ó, não tenho nenhum tipo de intolerância à proteína do leite, ao soro do leite, porque o whey é o sorinho do leite. Sabe quando a gente abre o iogurte, tem aquele sorinho em cima e a gente joga fora? Aquilo é o whey, né? E a gente vai e joga, tem que misturar. Se você não tem nenhum tipo de intolerância, o whey sempre vai ser a melhor opção, porque ele realmente é a matéria-prima mais pura e completa. Tá. Tenho algum tipo de intolerância, não me sinto bem quando eu consumo, vai pro colágeno. Agora, o whey nunca vai trazer o benefício estético. Então, um praticamente não substitui o outro, são coisas tá? diferentes. Eles se complementam. Até porque quando a pessoa quer ganhar bastante massa muscular e percebe que estagnou, é legal associar o colágeno, porque a nossa musculatura tem 20% de colágeno na composição. Então, você vai ter um andaime, além de ter a estrutura completa da proteína para a parte muscular. Mas aí o que eu falo, né? Toma lá o seu whey no pós-treino, enfim, aí você pode, antes de dormir, tomar um colágeno, mas tentar colocar os dois no dia a dia. Tá certo. Vamos fechar falando dessa caseína micelar? Vamos. A caseína, ela compõe aí 80% da composição do leite, Certo. tá? Mas quando a gente tira, tem até o soinho que fica, né, do queijo, Aqui, ó. aquilo também é questão da A caseína caseína. é a proteína do leite. Ela é uma proteína do leite também, tá? Ela é 80% da composição dele. O whey é o soro do leite, tá? Mas ela também tem um alto valor biológico e para aquelas mulheres que não conseguem manter a musculatura, por exemplo, peguei dengue. Paulinha já teve, gente. Tava já. falando. Senhor. Já, e perdi bastante massa muscular naquela época. Não dá pra fazer direito, Eu descobri que né? come até o Botox, a doutora Carla me falou. Acaba com tudo. Depois a gente vai fazer essa pauta. E aí, eu posso pegar uma caseína para essas mulheres que têm qualquer um, né, gente? Para ganhar musculatura é muito difícil, para perder é um segundo, Exatamente. né? Então, essa facilidade de perda muscular, a gente pode colocar a caseína à noite, porque ela pode demorar até 7 horas para ser absorvida, dependendo da composição e da absorção dela no suplemento. Essa micelar absorve mais rápido, pode demorar até 4 horas. Então, à noite, antes de dormir, para aquele pessoal que não quer perder musculatura, ou para aquelas mulheres ou homens também que ficam longos períodos em jejum, porque eu tomei café da manhã, sei lá que horas que eu vou almoçar ou fazer o jantar, vocês podem consumir a caseína, o suplemento dela, para que vocês não catabolizem durante o dia ou E à aí, noite. a suplementação é cápsula? É um pozinho também, tá? E aí a gente tem a suplementação pura, mas também a gente pode consumir ao longo do dia iogurtes, queijos. Iogurte é muito legal, né? Exato. À noite, antes de dormir, pra mulher é muito bacana. Tá desnatado ali, pra também não ter açúcar e elevar o pico glicêmico e nem a gordura prejudicial pra saúde. É bem bacana. Sensacional, Paulinha. Como sempre, arrasa. Deixa eu ver o obrigada. Instagram. Ela deixa fica o celular dela aqui. Ó, um monte de gente já seguir. Isso aqui se chama sucesso dela e do Você Bonita. Com certeza. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Carol. Nutri Paula Castilho no Instagram, @Nutri Paula Castilho. Você acompanha todo o trabalho, manda, bombou lá, depois você puder responder. Eu vou responder sim, eu sempre no nosso, respondo. viu? E ela é maravilhosa mesmo. Obrigada. Sempre um Obrigada, prazer te Carol. receber.